Quando é que você tenta fazer muita coisa e não dá certo? Quando você é portador da atmosfera terrena ou infernal. Nesse tipo de atmosfera, ainda que você se esforçar, você não consegue realizar nada aqui na Terra. IAB TV. Jesus Cristo é o curador. Hoje eu quero falar contigo sobre a importância de carregar a atmosfera celestial. Aleluia! Quando estamos a falar da atmosfera celestial, estamos a falar da camada espiritual que envolve o mundo espiritual. Dentro da atmosfera espiritual, quando estamos a falar de atmosfera espiritual, estamos a falar do geral da espiritualidade. Encontramos 3 tipos de atmosfera. A primeira atmosfera chama-se atmosfera celestial. A segunda, ou o segundo tipo de atmosfera, chama-se atmosfera terrena. O terceiro tipo de atmosfera chama-se atmosfera infernal. Esse tipo de atmosfera infernal é o tipo de atmosfera que os feiticeiros carregam. Aleluia! Esse tipo de atmosfera infernal é o tipo de atmosfera que envolve a vida de quem é feiticeiro. Já a atmosfera terrena é o tipo de atmosfera que tem a ver com o mundo natural. Aleluia, igreja! Mas aqui eu quero falar contigo é sobre a atmosfera celestial. A importância de carregarmos a atmosfera celestial. Quando o homem carrega a atmosfera celestial, os anjos servem aquele homem. Desde o momento que você começa a carregar a atmosfera celestial em ti, os anjos passam a servir a tua vida. A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Quem são os anjos? Senão seres ministradores enviados para ministrar em favor daqueles que herdarão a salvação. Significa que os anjos são seres que foram criados especificamente para ajudar a vida do homem aqui na terra. São seres que foram criados especificamente para ajudar a vida do homem aqui na terra, na sua caminhada. A Bíblia fala que no livro de João capítulo 5 existia um tanque chamado Betesda, aonde nesse tanque todos o tipo de inferno ficavam rodeados naquele tanque. Esperavam um anjo descer para mover as águas, e o primeiro que entrasse depois do anjo mover as águas ficava curado. E os anjos sempre foram criados com essa função de abençoar o povo de Deus. Alguém está nesse lugar? Quando é que os anjos começam a caminhar contigo? Quando você é portador da atmosfera celestial. Aí vem a grande importância da atmosfera celestial. A atmosfera celestial é que abre o caminho do progresso da vida do homem, quer seja espiritual como material. Quando é que você tenta fazer muita coisa e não dá certo? Quando você é portador da atmosfera terrena ou infernal. Nesse tipo de atmosfera, ainda que você se esforçar, você não consegue realizar nada aqui na terra. Nesse tipo de atmosfera terrena ou infernal, ainda que você se esforçar de todas as maneiras, na tua vez sempre dá errado, na vez dos outros sempre dá certo. Mas quando você é portador da atmosfera celestial, automaticamente os caminhos estão facilitados para a tua vida. Quando você carrega a atmosfera celestial, automaticamente as portas estão abertas para a tua vida. Dentro da atmosfera celestial encontramos muitas regalias para o povo de Deus. A Bíblia fala que Deus falou para o povo de Israel: não haverá estéril no vosso meio. Significa que quem não concebe não fica no meio do povo de Deus, porque no meio do povo de Deus todos têm que dar a luz. Dentro da atmosfera celestial encontramos muitas outras regalias. A Bíblia fala que eu não vos chamei para ser último, mas para ser primeiro. Não vos chamei para ser cauda, mas para ser cabeça. Isso significa que dentro da atmosfera celestial Deus nos estabelece numa posição que nós nem sequer desejávamos, mas nos pertence por fazer parte da linhagem de Cristo. Você pode aplaudir para Jesus? Aleluia, igreja! Dentro da atmosfera celestial, olha, as coisas acontecem na tua vida de um jeito extraordinário. As coisas passam a acontecer de um jeito diferente. Então as pessoas começam a se questionar: mas como é que isso está acontecendo com ele? Mas conosco nunca acontece, porque você é carregador ou portador da atmosfera celestial. Quando carregamos a atmosfera celestial, irmão, ainda que os homens planejarem contra nós, automaticamente ele abre um caminho para nós prosseguirmos e avançarmos. A Bíblia fala que de repente José foi vendido pelos seus irmãos. Mas o que os seus irmãos não sabiam é que enquanto estavam a vender José, estavam lhe aproximando do propósito divino. Significa que quando você é portador da atmosfera celestial, não importa quem tentar te fazer mal, aquilo vai servir como uma escada para te levar no teu propósito. Você pode bater palma para Jesus Cristo. Olha,
Existia um homem na Bíblia chamado Eliseu. Esse homem chamado Eliseu era profeta de Deus. E de repente se levantou um número inédito de soldados para combater Eliseu e o seu discípulo Geazi. A Bíblia fala que Geazi ficou com medo, ficou com receio e disse: nós vamos morrer, mestre. A Bíblia fala que Eliseu disse para ele: não temas, porque os que estão conosco são maiores do que os que estão com eles. Olha, você no momento que carrega a atmosfera celestial, a multidão de anjos, uma grande multidão de anjos, uma grande legião de anjos seguem a tua vida. Eliseu sabia disso, por isso que disse ao seu discípulo: não tenha medo, porque os que estão conosco são maiores do que os que estão com ele. Quando você é portador da atmosfera celestial, nenhuma situação te assusta, porque você sabe quem anda contigo. Quando você carrega a atmosfera celestial dentro de ti, nenhum problema te assusta, porque você sabe quem está contigo. Eu não sei se alguém está aplaudindo para Jesus Cristo. Aleluia! Por isso que essa é a importância de carregarmos a atmosfera celestial dentro de nós. Aleluia, igreja! Quando você carrega a atmosfera celestial, irmão, não tem como, o progresso segue a tua vida. Vamos abrir, por favor, rápido, Gênesis capítulo 29, começando do versículo 25. Quando nós estamos a falar dessa história, estamos a falar de um homem chamado Jacó. Todos vocês conhecem essa história. Esse homem chamado Jacó amava tanto uma mulher chamada quem? Raquel. A Bíblia fala que quando ele chegou na casa do seu sogro chamado Labão, disse para ele: trabalha por ela durante 7 anos. E por causa do amor, ele trabalhou muito durante 7 anos. Mas quando chegou a fase de ele entregar a sua mulher chamada Raquel, Labão lhe enganou, lhe deu Lia. Ele passou a noite com Lia. E desde o momento que ele passou a noite com Lia, ele casou com Lia. Então disse: agora tens que trabalhar novamente 7 anos. Por quem? Por Raquel. Contudo, ele trabalhou 14 anos pela mulher dele. A Bíblia fala que depois de ele trabalhar 14 anos, ele decidiu ir embora. Mas quando ele decidiu ir embora, a Bíblia fala claramente que Labão disse para ele: você não pode ir, porque as minhas sementes cresceram muito desde o momento que você começou a trabalhar comigo. Alguém está nesse lugar? Vou te fazer entender. Contudo, Jacó ficou 20 anos na casa de Labão trabalhando. 7 anos por uma mulher, mais 7 anos por outra mulher, mais 6 anos para fazer a riqueza dele. O que aconteceu? Por que Labão disse para Jacó não ir embora? Porque Jacó carregava uma semente completamente diferente. Desde o momento que Jacó começou a trabalhar por Labão, a Bíblia diz que a semente, o progresso de Labão não foi o mesmo. A Bíblia fala claramente que depois de Jacó começar a trabalhar por ele, começou a ter grandes quantidades de oferta. E por isso ele ficou ambicioso por aquilo que Jacó carregava. Por que Labão, quando fazia o trabalho dele mesmo, não prosperava da mesma maneira que Jacó prosperou quando fez o trabalho dele? Existem pessoas que não carregam uma graça chamada atmosfera celestial. Quando nós carregamos a atmosfera celestial, automaticamente tudo que nós tocamos passa a prosperar. Irmão, por causa da presença de José no Egito, o Egito todo prosperou. Isso significa que há pessoas que mudam estações. Há pessoas que mudam situações. Há pessoas que só estão ali do teu lado, você passa a prosperar de um jeito diferente. Você pode aplaudir para Jesus Cristo. Isso só é possível quando você é carregador da atmosfera celestial. Isso só é possível quando você carrega alguma coisa a mais do que os homens naturais. Aleluia, igreja. Por isso, eis aí a grande importância de termos a atmosfera celestial. Desde o momento que nós temos a atmosfera celestial, irmão, ninguém consegue te travar ou travar o teu progresso. Desde o momento que você carrega a atmosfera celestial, ninguém consegue impedir você de buscar a Cristo. Ninguém consegue impedir você de se posicionar corretamente. Ninguém consegue impedir você de avançar numa dimensão diferente. Não sei se você aplaudiu para Jesus Cristo. A atmosfera celestial obriga os anjos a abrirem por nós. Quando você carrega a atmosfera, quando você carrega a atmosfera celestial, você verá um incômodo no meio de quem é feiticeiro. Quando você carrega a atmosfera celestial, você vira um incômodo em regiões onde tem muita tradição. E as pessoas começam a se perguntar: mas esse carrega aqui, você chegou aqui, tipo, tudo está diferente. Quando você carrega a atmosfera celestial, você vira um incômodo
para o gigante da tua família. Quem é o gigante da tua família? O gigante da tua família é o homem escolhido para controlar a atmosfera de toda a família. Aquele que determina que na minha família ninguém pode casar, na minha família, aquele que vem da família antes mesmo de você nascer. Uma das vezes, Jesus estava passando lá no cemitério em Gadares. E quando ele passava, a Bíblia fala que tinha 12 endemoniados que estavam nas cavernas. Lá no cemitério, ficavam nas cavernas. Jesus não chamou os endemoniados. Jesus não foi chamar os endemoniados, venham para vos libertar, não. A Bíblia fala que enquanto Jesus passava pelo cemitério, os 12 endemoniados saíram de lá das cavernas e vieram falar: filho de Davi, por que você nos atormenta, filho do homem? Olha, Jesus não foi lá orar por ele para lhes atormentar, mas a atmosfera que Jesus carregava começou a combater diretamente a atmosfera do cemitério. E aqueles homens começaram a olhar: alguma coisa de diferente está acontecendo nesse lugar. Vamos falar para uma pessoa nesse lugar, igreja. Quando você carrega essa atmosfera, aquilo vira incômodo para quem te faz mal, igreja. De repente os endemoniados saíram e falaram: mas esse por que nos atormenta antes do tempo? A Bíblia fala claramente que eles chegaram dentro de Jesus e perguntaram para ele: filho do homem, por que nos atormentas antes do tempo? Por favor, não nos manda de volta para o inferno. Nos manda simplesmente nesses porcos que ali acham. Olha, estamos a falar que Jesus não foi atrás dele, eles próprios vieram atrás de Jesus porque Jesus chegou com uma atmosfera diferente. É aquilo que acontece. Você começa a vender como uma pessoa que o negócio dela nunca deu certo. De repente começa a dar certo. E começa a te perguntar: quem é o teu Deus? Você busca a Deus aonde? Onde é que você ora? Querem saber a origem de tudo que está na sua vida, porque você é alguém diferente. Querem saber a origem de tudo que aconteceu contigo, porque você é alguém diferente. A atmosfera celestial nos estabelece em posições que muitas coisas não poderiam nos estabelecer. A atmosfera celestial combate quem nos combate. Eu não sei se alguém está aplaudindo para Jesus Cristo, igreja. Esse é o poder da atmosfera celestial. Imagina Jesus a passar, irmão. Jesus a passar. E de repente os endemoniados a saírem. Tá bom, vai falar: não, Jesus é Deus, então tá bom, vamos falar do outro homem. A Bíblia fala que Pedro lhe traziam tantos doentes que depois chegou uma fase que viram que era muito doente, colocaram simplesmente o doente em frente dele, para quando ele passar, a sombra dele passar sobre os doentes, os doentes eram curados. Irmão, isso vai falar que imagina curar com a sombra. Estamos aqui a passar. Tem muita gente e não consigo tocar todo mundo. Então a melhor solução é eu começar a caminhar, meter os doentes aqui, tu a passar com a sombra e tu a curar. E você vai falar que a atmosfera celestial nos faz fazer coisas que os outros não fazem.